Graça restauradora. Irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, versículo 32. Somos guardados pela palavra da sua graça. Mas e os nossos fracassos? Secariam aquela fonte? O Senhor intercede por nós sem que peçamos. Não o ganhamos para interceder por nós, por causa do nosso arrependimento ou orações. Ele não intercedeu por Pedro quando este se arrependeu, mas antes de ele pecar. Ele intercedeu por Pedro porque Pedro precisava. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. 1 João 2, versículo 1. Não diz, se alguém se arrepender do seu pecado, mas se alguém pecar. Ou seja, é ele que quer isso. É o exercício da graça em seu próprio coração para conosco, para restaurar a nossa alma. É um erro supor que invocamos a defesa de Cristo buscando como faríamos com um advogado, para nos livrar de nossa enrascada em que nos metemos. Isso é completamente errado e não é bem esse o pensamento. Ele age antes mesmo de pensarmos em agir. Arrependimento é o fruto da defesa de Cristo, não o começo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, versículos 61 e 62. Pedro pode ter abandonado o Senhor ao negá-lo, mas o Senhor não abandonou e não poderia abandonar Pedro. O choro de Pedro não foi o fim da sua restauração. Não, foi apenas o começo. Após a ressurreição, Pedro viu o Senhor antes dos demais 12 discípulos. O que aconteceu naquela reunião privada não nos é contado. Finalmente, Pedro foi restaurado publicamente diante de seus irmãos. É Pedro quem escreve por experiência própria. Éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo, ou superintendente da vossa alma. 1 Pedro 2, versículo 25. Graça é invariavelmente vista como uma espécie de gentileza, sem repreensão ou sofrimento. A história de Jó traz diante de nós a graça de Deus? Sim, de fato. Deus não deixaria Jó satisfeito com sua própria justiça. As provações que Deus permite são necessárias, quer sejam para correção ou para crescimento espiritual. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações. 1 Pedro 1, versículo 6. É a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. E essa mesma bondade continua a sua obra após a salvação. Arrependimento é o julgamento que fazemos sobre nós mesmos, em relação a tudo o que fizemos e fomos, na presença de Deus, sob a graça. Deus deseja não apenas uma caminhada perfeita, mas também quer que sejamos felizes em um relacionamento consciente com Ele. Quando o coração está quebrantado pela tristeza, a fé é forçada a repousar nele em completa dependência. É então que Deus vem com graça. Pela revelação de si mesmo, na bondade paciente e no poder fortalecedor. Ele eleva o coração acima e além de toda tristeza. Apesar das circunstâncias, a alma está feliz com as dádivas de sua bondade. Somente em Deus podem ser encontrados descanso e conforto.
A felicidade brota de fontes totalmente fora das nossas circunstâncias. Só pode ser encontrada na compreensão e desfrute de nosso verdadeiro lugar diante de Deus, e em receber tudo de suas mãos, como expressão de sua perfeita bondade. Existe o perigo, porém, de nos privarmos da graça de Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, versículo 15. A correção não é agradável e podemos ficar desanimados, até mesmo amargurados. As mãos pendem e os joelhos falham. Perdemos nossa confiança em Deus. Satanás adora que questionemos a bondade de Deus. Está ele realmente a seu favor? A fé é uma cidadela que Satanás não pode violar. Mas quando tomamos as coisas em nossas próprias mãos, o inimigo ganha uma posição segura.